Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Jesus companheiro. Na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor. Presente constante ao longo da estrada, Jesus companheiro me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos. Presente Ele está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará. Companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade que deu à minha alma o gozo eternal. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos. Presente Ele está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Juízes, capítulo 6, verso 34. Todas as vezes que os homens têm que enfrentar alguma batalha, alguma guerra, logicamente eles se preparam antes. Jesus disse isto. Hoje as nações se preparam diariamente, constantemente, mesmo não havendo guerra declarada.
mas todas as nações estão se preparando, se armando como um preventivo, um cuidado, porque se amanhã for necessário, então conta com as suas forças de defesa e muitas vezes de ataque, não é? Amados, espiritualmente falando, não é diferente. É a mesma coisa. Bom é que todas as pessoas que se chamam cristãs estivessem preparadas. Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Quando estamos na bonança, então devemos esperar, devemos prever que a qualquer momento poderá haver uma tempestade. Nós nos preparamos geralmente sob emergência. O profeta desta era diz que infelizmente é necessário uma emergência. Vamos dar um exemplo. O lar fica sem o culto doméstico. A mulher não ora. O homem não ora. Não lê a Bíblia. Não se aproxima de Deus enquanto tudo vai bem. O corre-corre do dia toma todo o tempo. Então, logo, quando vem uma aflição, quando aquele lar é atacado por uma enfermidade grave, um desastre ou outra coisa qualquer, então é hora da emergência. É hora de buscar a Deus. Mas o profeta adverte: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A vacina é um tipo muito perfeito que cabe na análise que estamos tecendo nesse instante com os nossos ouvintes. A vacina é um preventivo. Ela não é propriamente um curativo, mas ela previne, ela evita a paralisia, o tifo, a varíola e qualquer outro tipo de mal, de enfermidade que pode ser evitado através da vacina. Bom é que todos fossem vacinados. Bom é que todos fossem prevenidos. Quantas crianças teriam saúde, não estariam paralíticas hoje, se antes tivessem sido vacinadas contra a paralisia infantil. A previdência cabe perfeitamente na vida humana, é recomendada e deve ser usada de uma maneira cautelosa, cuidadosa, até em certo ponto exigente, no sentido humano. Agora, se no sentido humano isto é recomendável, pensemos então no sentido espiritual. O humano é passageiro, de todos os modos passa, todo sofrimento, toda glória passa. Porém, o espiritual é eterno. Mais do que nunca, tem chegado o momento e a hora de que todos que esperam em Deus, sejam revestidos do poder do alto. Tenham o Espírito Santo, como as 5 virgens prudentes tinham azeite de sobressalência e estavam devidamente preparadas para entrarem para as bodas do Cordeiro. Assim também
devemos estar como a igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pensem vocês que Deus apanha quem quer que seja de improviso. Não. A Bíblia diz que antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele avisa aos seus servos, os profetas. E o que fazem esses profetas? Eles clamam, eles tentam, fazem tudo para avisar o povo. Mas, de um modo geral, o povo é rebelde. É rebelde a voz do Senhor, porque Deus sempre usa homens simples e humildes que não saem das fontes requeridas pela sociedade religiosa. Homens que saem do deserto para darem avisos de suma importância. Mas perguntamos nós nesse instante, em que tempo e em que época os homens natural, o mundo natural pôde dar ouvido a um profeta de Deus? Em tempo algum, mas sempre aqueles que deram ouvido, estes foram salvos em tempo. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Juízes, capítulo 6, versículo 34. Os meus amados irmãos, que nos ouvem nesse instante, sabem e conhecem a história de Gideão. Vou repetir onde se encontra este fato, no livro de Juízes, capítulo 6. Quando Israel estava sob a servidão dos midianitas, Gideão estava ali malhando trigo, um tipo muito perfeito. E o anjo do Senhor veio a ele. Ele disse: não temas, varão valoroso, o Senhor é contigo. Agora, o versículo que nós destacamos nos informa que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. O anjo do Senhor comissionou a Gideão a enfrentar uma batalha, encabeçar uma batalha tremenda, que significaria a libertação total do seu povo. Agora notemos, como pode Deus incumbir a um homem tão simples, conforme ele mesmo reconheceu? Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Com que equipamento? Com que tipo de diploma? Com que tipo de teologia? Com que tipo de sabedoria poderia eu libertar um povo que está precisando de Deus, precisando de ser revestido do Espírito Santo? Com que arma? Muito bem, a resposta está sempre presente, acompanhando as perguntas. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Então o Espírito do Senhor revestiu a quem? A Josué, a Moisés, a Elias, a Davi para enfrentar o Golias e libertar o seu povo? Meus irmãos, vejam que tipo de preparação tiveram os homens a quem Deus usou para libertar um povo. Por quem eles foram preparados? Que documentos eles portaram? Leiam a Bíblia e atinem para isto, para que vocês não venham em tempo algum depositar a sua fé em sublimidade de sabedoria humana. Paulo teve esse cuidado com a igreja.
E eu, quando vim ter convosco, não vim com sublimidade de sabedoria humana, para que a vossa fé não se baseasse, em outras palavras, no intelecto, no que perece, em argumentos filosóficos apenas, mas para que a vossa fé baseasse no que é concreto, no que é real, em Cristo este crucificado. Paulo estava convicto de que ele deveria ensinar para a igreja aquilo que ele havia recebido do Senhor. Gideão teve a convicção, teve o sinal de Deus, e antes dos apóstolos iniciarem o seu ministério, eles tiveram de ser revestidos do poder do alto. Notem que o que eles mais necessitavam, antes de dar um passo sequer no ministério, era de serem revestidos do poder do alto. Como posso eu querer fazer a obra de Deus, refletir a Cristo, fazer as obras de Cristo, sem que Cristo antes esteja em mim? Como pode você querer libertar suas filhas, seus filhos, antes de você mesmo ser liberto, ser uma mãe liberta do pecado, da vaidade, do mundanismo, antes de você mesmo ser cheio do Espírito Santo? Como você poderia dar aquilo que você não tem? Pedro disse: aquilo que tenho, isso te dou. Eu gosto de meditar nestas coisas, porque isto é o único alimento que satisfaz o clamor da alma que procede de Deus. Se há um fundo clamando dentro de você, um clamor dentro de você, naturalmente existe algo para responder esse clamor. Agora, a sua alma não está clamando por uma coisa vazia, não está clamando por uma coisa balofa, por uma coisa sem o concreto de Deus. A sua alma está clamando pelo revestimento do poder do alto, porque estamos enfrentando a maior batalha jamais pelejada. A mente do homem tem se tornado no campo da maior batalha jamais pelejada. E os sentidos do corpo humano e os sentidos do espírito, 5 sentidos no corpo e 5 sentidos no espírito, têm sido os canais pelo qual a dúvida na palavra de Deus, que tem sido gerada nas almas dos homens, através dos falsos evangelhos, através do evangelho anátema, mentiroso, abominação. Então essa dúvida na palavra de Deus tem regido os homens, tem regido o povo chamado cristão, e esse povo se encontra em uma verdadeira bancarrota, espiritualmente falando, sob uma servidão 1000 vezes pior do que aquela que Israel se encontrava sob os midianitas. Havia solução para Israel naquele dia, e eu pergunto: há solução para o povo de hoje? Existe um slogan: Cristo é a única solução. Na verdade o é, mas quando Cristo vem, eles jogam a solução fora. Eles passam por Cristo e cospem no rosto de Cristo, porque Cristo é a palavra genuína. Ele vem justamente nos oferecendo a armadura através da qual, a única armadura através da qual, não de tal igreja ou de outra igreja, mas a armadura de Deus, aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. A couraça divina, o capacete da salvação, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a vida de oração em espírito. Ser revestido do Senhor foi a necessidade de Gideão.
Ser revestido do Senhor, do Espírito do Senhor, foi a necessidade de Sansão. Ser revestido do poder do alto foi a necessidade dos apóstolos. Foi a necessidade primordial de todos os mensageiros a quem Deus usou durante as eras da igreja. Ser revestido do Espírito do Senhor é o que o pastor precisa antes de tudo. Antes de qualquer recomendação de organização religiosa, antes de qualquer coisa, de qualquer identidade de homens, o que um pastor precisa é aquilo que Davi necessitou com experiência. Precisa de ser revestido do poder do alto, da armadura de Deus. Ele dispensou a armadura de Saul. Ele ficou amarrado com aquela armadura. Ele viu que sem aquela armadura ele estava muito mais livre para enfrentar o leão antes e o urso antes. Ele carregava um testemunho que o Senhor era a sua porção suficiente. Era o único refúgio real que ele tinha e por isso ele pôde enfrentar a Golias. E se vocês conhecem bem a história de Gideão, vocês sabem que ele venceu com uma minoria apenas. Uma minoria que tinha fogo dentro de seus cântaros, que tinha luz e que tiveram coragem de quebrar esses cântaros e mostrar esta luz para os inimigos. Deus destruiu os midianitas de uma maneira secundária, não precisou nem da maneira primária dele agir. Sim, não precisou nem da espada de Gideão para aquilo. Apenas através de um sonho, que é a maneira secundária de Deus agir, ele acabou com os midianitas. E agora, quando ele tem nos dado a sua maneira primária, que é sua palavra, e nós nos garbando de cristãos, derrotados pelos vícios, pela vaidade, pela infecção, a infecção que as diversões mundanas têm causado, o câncer que ela tem causado em nossas famílias. Tendo nós em mãos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus e o Espírito Santo à nossa disposição, somos um povo derrotado espiritualmente falando. Oh, mas sim, não estou falando no lugar dos eleitos. Agora eu falo pelos eleitos e como eleito de Deus. Onde está a morte? Onde está o midianitas? Onde está o mundo cruel? Onde está o inimigo? O inimigo agora deve ser procurado por aqueles que têm a palavra de Deus. Gideão então saiu atrás do inimigo, daqueles que estavam escapando-se do juízo. A noiva de Cristo está revestida do poder do alto, não está derrotada, Satanás está derrotado, o inimigo está derrotado. Eu creio nisto, você deve crer nisso nesse instante, aceitando a palavra de Deus, buscando antes de tudo o revestimento do poder do alto, que é a fé genuína na mensagem que Deus envia no seu dia. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam.
Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante, sentindo o amor de Deus. Contemplo sonhando o universo que é teu, e a paz sinto em meu coração. O medo e a tristeza fugiram de mim, e eu sinto o amor do Senhor. Com teu amor, o mundo se enche de graça, eu livre sou. Não mais a tristeza me prende, com teu amor alegre eu irei pela vida, louvor cantarei para sempre, eu terei o teu amor. O inverno mudou-se em verão para mim, o frio não mais sentirei, pois tenho em minha alma um calor singular, o sol brilha sempre pra mim. Com teu amor, o mundo se enche de graça, eu livre sou. Não mais a tristeza me prende, com teu amor alegre eu irei pela vida, louvor cantarei para sempre, eu terei o teu amor. Com teu amor
tristeza me prende com teu amor. Alegre eu irei pela vida, louvor cantarei para sempre, eu terei o teu amor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Temos lido nas Santas Escrituras, na Palavra de Deus. Ouvintes amados, nesse instante, o Espírito nos leva a fazer uma pergunta e cremos que Ele quer fazer isto justamente para Ele próprio nos dar a resposta. Por que Caim não irou-se contra Deus, ao invés de irar-se contra seu irmão Abel? Quem rejeitou o sacrifício de Caim? Foi Deus, não foi Abel. Abel não tinha culpa nenhuma. Não havia culpa alguma em Abel por aquele acontecimento. E a pergunta vai mais adiante. Por que Caim odiou a Abel ao invés de odiar a Deus, a ponto de matar Abel? Por que Jezabel odiou Elias, ao invés de odiar os falsos profetas? Por que Herodias odiou a João Batista? Por que os sacerdotes odiaram a Jesus Cristo e amaram a um facínora? Preferiram escolher um homicida? Por que a igreja amou tanta gente pervertida e matou
68 milhões de crentes, de cristãos? Bom, se nós conseguirmos a resposta por que Caim matou Abel, odiou Abel, então já está respondido tudo demais. Já está respondido tudo. O restante tudo está respondido para nós pelo Espírito Santo. Agora, não é muito difícil nós obtermos a resposta por que ao invés de Caim se levantar contra Deus, levantou-se contra seu irmão Abel, que não tinha nada a ver com a coisa. Amados, Satanás é pai de Caim. Caim é do maligno, disse as Escrituras. Caim é uma semente da serpente. Caim é um filho do diabo. Eu faço uma pergunta. Jesus disse para Maria Madalena: você é uma filha do diabo. Disse para Zaqueu: você é um filho do diabo. Disse para aquele ladrão crucificado do seu lado direito que se arrependeu: você é um filho do diabo? Não. Jesus disse para sacerdotes, para religiosos, para homens que matavam por causa de Deus. Matavam. Vejam aí. Matavam. E o que é que Caim fez? Qual é o primeiro homicídio? Matavam por causa de Deus. Não se jogavam contra Deus. Mas a Bíblia mostra que Caim estava contra Deus. Os sacerdotes estavam contra Deus, como Saulo estava contra Jesus Cristo, contra Deus. Porque Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo nem conheceu a Jesus. Nem conheceu a Jesus. No entanto, estava perseguindo a Cristo. Quando ele se levantou contra os cristãos, contra os filhos de Deus, ele estava perseguindo a Cristo. Satanás, não podendo de maneira alguma destruir a Deus, o que faz ele? Vem contra a sua criatura, vem contra os seus filhos. E foi isto que aconteceu lá no princípio, e foi isto que aconteceu lá no dia de Elias, nos dias dos profetas, no dia de Jesus Cristo, nos dias dos apóstolos e nos dias da igreja mártire. Na história da igreja, quando 68 milhões de crentes foram mortos, era a mesma semente homicida de Caim que estava matando o Abel, se atirando contra Deus, se atirando contra aqueles que tinham a revelação de Deus. A causa toda foi esta, porque Abel tinha a revelação e Caim não tinha a revelação. Então eles se iram contra aqueles que têm a revelação. Por que odeiam tanto a mensagem do profeta? É o mesmo que perguntarmos: por que Herodias odiou tanto a João Batista a ponto de fazer um pedido de sua cabeça? Que coisa horrível! Que pedido estúpido! Sim, meus amados ouvintes, a resposta está aqui. Satanás, não podendo destruir a Deus, vamos dizer lá em cima, então tem se jogado contra Deus aqui embaixo. Porque ele foi precipitado lá de cima aqui para baixo. E Deus permitiu que houvesse a queda, para que assim ele pudesse se manifestar em seus atributos de Salvador,
de Redentor, de Deus. Enquanto isso também Satanás pudesse se manifestar com todos os seus aspectos, todos os seus atributos. E pelas reações que os homens têm, pelas nossas reações, pelas nossas maneiras de viver, nós sabemos o que é que está dentro de nós, se é Satanás ou se é Deus. A reação dos sacerdotes provou perfeitamente que Jesus Cristo estava falando a verdade ao respeito deles. Jesus Cristo disse: vós sois filhos do diabo. Com toda esta religiosidade, com todo este culto tradicional, com todo este culto bonito, com todo este culto técnico, vós sois filhos do diabo. Vós tendes enfeitados os sepulcros, caiados sepulcros, enfeitados sepulcros dos profetas dos vossos pais que vocês mataram. Vocês são hipócritas, vocês são filhos da serpente, vocês são raça da serpente, raça de víbora. Vocês têm gana de sangue, vocês têm prazer em cumprir a lei, mas para matar, para apedrejar, para crucificar, para derramar sangue, porque este é o desejo de Caim. Mas veja que coisa tremenda, que quando Satanás se levantou contra o Filho de Deus, para onde Satanás inspirou aos seus súditos, aos seus teleguiados, para onde ele inspirou-os a levarem a Jesus, para Herodes, a Pilatos. Em outras palavras, Satanás estava dizendo assim, com aquela cena: olha aí, você rejeitou esse poder lá no Monte da Tentação, lá naquele monte quando eu te visitei, buscando um companheirismo contigo, mas agora eu te ponho para subir aqui. Eu vou te pintar de rei, vou fanfarronar com você, eu vou fazer de você um palhaço, eu vou te vestir de carnaval, eu vou te vestir de vestes resplandecentes, eu vou te mascarar de rei, eu vou botar uma coroa de espinho em você. Você me rejeitou, não é? Sim, amados, veja que coisa maravilhosa, se o Espírito pode concordar estas coisas dentro de nós nesse instante. Como está escrito aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Deixem isto entrar, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que eu quero dizer para os meus ouvintes nesse instante, para meus irmãos amados, pais que lutam, que choram pelos seus filhos, pelas suas esposas, esposas que choram pelos seus maridos, pelos seus filhos, pastores que choram pelo rebanho, que se angustiam para que o povo tenha a fé perfeita. Vocês, filhos de Deus, que nesta hora têm oferecido o sacrifício que enquadra com a revelação, pela revelação do Espírito Santo, não se engane. Caim está com o semblante caído, Caim está irado, Caim é homicida, os filhos do diabo estão irados, os instrumentos de Satanás, eles estão prontos para uma arrancada contra Abel, eles estão prontos para uma arrancada contra Elias, contra João Batista, contra Jesus Cristo, contra os apóstolos, contra a igreja mártire, contra Estevão, diáconos. Ó diáconos, Satanás está irado com um diácono tipo Estevão.
Ele não se ira com um diácono tipo Nicolas misturado com o mundo, mas com um diácono tipo Estevão, ele se ira. O Caim está irado, seu semblante está caído, mas não temas. Diz o Senhor nesse instante: filhos de Deus, não temais, porque maior é o que está conosco. Está aqui. Quando o sangue de Abel desceu na terra, que a terra engoliu o sangue de Abel, eu pergunto, qual era o estado verdadeiro de Abel? E ao mesmo instante, qual era o estado de Caim? Qual era a segurança que Caim tinha desde então? Qual é a segurança que Jezabel tinha? Qual a segurança que Faraó teve ao rejeitar Moisés? Qual a segurança que Herodes teve ao sacrificar o Filho de Deus, o profeta de Deus? Que segurança aqueles sacerdotes, Caifás e todo o Sinédrio e todo o conselho de ministros daquele dia teve ao rejeitar o Filho de Deus, a matar a Deus, a crucificar a Deus na cruz, derramar o seu sangue? Que segurança tiveram aqueles homens que sacrificaram os apóstolos? Que segurança tiveram aqueles homens que enviaram os cristãos nas arenas? Que segurança, que certeza, que paz eles tinham? Eles viveram delirando, em pesadelos, em desespero, em angústia, com falta de paz, com expectação, o ódio tomando conta de seus corações, dando vazão mesmo à ira. E não há sono perfeito. A mulher de Pilatos, a igreja de Pilatos, fica perturbada a noite toda, porque ela não pode ter paz, ela não pode ter segurança. A igreja casada com o poder do mundo, a igreja casada com o Estado, não pode ter segurança. A mulher de Pilatos não pode ter segurança, porque ela está crucificando a Cristo, ela está rejeitando a Cristo, os sacerdotes estão rejeitando a Cristo, crucificando a palavra, rejeitando, odiando aqueles que vivem a verdadeira palavra. Os vossos familiares são os maiores inimigos que vocês têm, vocês que têm amado a Deus sobre todas as coisas, disse Jesus. Que segurança tem um povo que rejeita um profeta de Deus? Que segurança tem um povo que odeia a palavra de Deus, que odeia a mensagem do momento, que odeia a decência, o pudor, que odeia uma mensagem que combate exclusivamente o pecado e seus efeitos imorais, funestos, destrutivos? Que segurança tem um povo que rejeita a palavra numa hora como esta? Que segurança tinha os sodomitas? Que segurança teve o povo civilizado e progressista dos dias de Noé? Que segurança terá o povo progressista que tem rejeitado a visita de Deus? E respondam, por favor. Seus refúgios intelectuais, religiosos, façam abrigos de cimento armado, façam, e vamos ver quem vos livrará da condenação do inferno, pois assim diz o Senhor. Ó Senhor, tenho procurado fazer as pessoas sentir que o ódio, a aversão pela tua palavra é a expressão, é a manifestação da semente de Caim, o homicida, o matador. E o amor à tua palavra, o amor à sã doutrina, o amor ao mensageiro do Senhor é a revelação, é a manifestação da semente de Deus, da semente que é o Espírito Santo em nós, a palavra do Senhor em nós, amando ao bem,
e aborrecendo o mal. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos que o teu Espírito Santo continue falando a cada coração ouvinte. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.